Bom, pessoal, agora dando continuidade no direito penal militar, vamos trabalhar os princípios gerais de direito penal militar. Preste atenção. O direito penal militar, eu já disse na aula passada para vocês, que é o quê? É a especialização do direito penal comum. Então, olha só, todos os princípios, né? O princípio da lesividade, princípio da ofensividade, princípio da insignificância, com ressalvas aí da doutrina, princípio da legalidade, da intervenção mínima ou última ratio, da fragmentariedade, subsidiariedade, humanização das penas, todos os princípios de direito penal comum é aplicado aqui no direito penal militar. Então, lá no módulo de direito penal comum, você estuda os princípios gerais de direito. Lá no módulo de direito penal comum, você estuda os princípios gerais penais, os princípios gerais de direito penal. Os princípios gerais de direito penal. Agora, e o penal militar? Vamos trabalhar os mais recorrentes, os mais cobrados nas provas de concurso. Bom, e lembra lá dos objetos jurídicos que eu trouxe para vocês? Lembra lá do princípio, da hierarquia, do objeto jurídico, disciplina? Bom, o que vem a ser a hierarquia? O que é a hierarquia para o direito penal militar? Este princípio de direito penal militar, se não o mais importante com a sua prima disciplina, é os mais importantes princípios de direito penal militar, beleza? Bora lá. O que é a hierarquia? A hierarquia é o que, professor? É o escalonamento, de níveis divididos entre os postos ou graduações, é o escalonamento dividido em níveis de postos ou graduações dentro, postos ou graduações, coloquem assim, assumido por seus integrantes dentro de uma mesma instituição, dentro de uma mesma instituição, o quê? Militar. Preste atenção, você já estudou comigo o que são as instituições militares. Você já estudou comigo o que são o quê? Os seus integrantes. Então eu quero que você entenda, eu quero que você saiba o que é um posto. Eu quero que você saiba o que é uma graduação. Os postos, bora lá, olha só. Os postos são a posição dessa escada. Olha, escalonamento não começa com escada, não lembra escadaria? Então, olha só, aqui vai se formar os níveis chamados de níveis hierárquicos. E os postos, o posto é a posição, preste atenção, é a posição assumida, recebida pelo integrante
mais um integrante chamado de oficial. Os postos, meus queridos, são as posições hierárquicas dadas ao oficialato, dadas aos oficiais, gestores, administradores, comandantes das instituições militares. Então, o oficial recebe o chamado posto. E a graduação? Professor, olha só, preste atenção. A graduação, preste atenção, é a mesma coisa, é a posição hierárquica, ou seja, a posição daquele nível, dado às praças das polícias militares, dos corpos de bombeiros militares, das forças armadas. Então, o oficialato recebe posto e as praças militares recebem a chamada o quê? Graduações, beleza? Daqui a pouco a gente vai falar sobre elas. Bom, são assumidos dentro, preste atenção nisso aqui, meus queridos, dentro de uma mesma instituição militar. Tem que haver um vínculo, tem que haver uma hierarquia entre aquele superior com aquele subordinado, com aquele subalterno, beleza? Dentro de uma mesma instituição militar. Por que dentro, professor? Porque, olha só, quer dizer que o coronel do exército, ele é superior ao soldado da polícia militar? Não, ele tem prerrogativa hierárquica. Mas quando a gente trabalha a hierarquia, tem que estar dentro da atividade, enfim, dentro daquela instituição militar. Bom, e quais são essas graduações? Quais são esses postos? Lembra da escalonamento? Da escadaria? Então, olha só, é começando lá com o soldado e indo até o céu, indo até lá os coronéis, beleza? Na polícias militares e corpos de bombeiros militares. Mas nas forças armadas, marinha, exército e aeronáutica, teremos os almirantes, os generais e os brigadeiros, né? Brigadeiros do ar. Então vamos colocar aqui a descrição desses postos e graduações. Vamos começar com as graduações. Preste atenção. Temos as chamadas graduações, que é o quê? A posição hierárquica aplicada aos integrantes das instituições militares, que são chamados de praças. Beleza? As graduações começam lá, ó. Vamos começar de baixo para cima aqui, ó. O soldado, depois tem o cabo, depois a gente vai passar para o terceiro sargento, depois para o segundo sargento, depois ainda para o primeiro sargento e por fim chegaremos no topo da carreira, no topo das graduações, que são subtenentes. Então, nessa ordem hierárquica, nesse escalonamento de baixo para cima, teremos do soldado ao subtenente. Beleza? No material de vocês, no material digital, vai ter na apostila as luvas, né? Os desenhos representando cada uma dessas graduações. Não se preocupem. Agora, preste atenção. Os oficiais, além das graduações, teremos os chamados postos, né? Você já estudou que posto é a posição hierárquica assumida por os oficiais, pelo oficialato, que começará aqui através do segundo tenente, passando pelo primeiro tenente, depois teremos os capitães, depois os majores, depois os tenente-coronéis e, por fim, chegando ao céu, ao
coronel. E aqui temos toda a descrição dos postos. Repito, no material de vocês terá tudo escrito, desenhado, bonitinho, em ordem de nível hierárquico, em ordem de escalonamento, o segundo tenente até o coronel. Beleza? Quanto à hierarquia, o que mais é importante a gente trabalhar? A divisão. Teremos 2 divisões aqui para as praças. Essa divisão é importante? Muito importante. Temos o chamado círculo ou ciclo de cabos e soldados. E teremos o ciclo ou círculo de sargentos e subtenentes. Essa divisão hierárquica que vai dar certas diferenciações, privilégios ou requisitos para cada um destes. E os postos? E os oficiais? Também tem divisões? Tem, também tem divisões, tá? Aos tenentes, segundo tenente, primeiro tenente, eles podem ser chamados de oficiais inferiores, mas não usa esse nome é pejorativo. Oficiais subalternos. São os oficiais que acabaram de adentrar a instituição. Gravem aqui, beleza? Os capitães são chamados de oficiais, faltou um i aqui, oficiais intermediários, oficiais intermediários. Não está lá em cima, mas também não está lá embaixo, beleza? Da majorança, dos majores aqui para cima, junto com tenentes coronéis, junto com os coronéis, teremos os chamados oficiais superiores, beleza? Teremos oficiais superiores. Bom, eu vejo todo mundo me perguntar, qual que é a sua patente? Eu falo, eu não tenho patente. Você não tem patente, não é militar? Não, sou militar, mas eu sou praça. Patente é um título, patente é uma carta, patente é uma honraria ao Estado, que o Estado dá para os oficiais quando ele entra e quando ele chega no topo da carreira. Quando ele entra, ele recebe a chamada, preste atenção, quando ele entra, ele recebe a chamada primeira carta patente. Primeira carta patente. A primeira carta patente. Esta carta, como eu disse, ela é um título dado ao oficial. É uma honraria dada ao oficial. E quando ele está lá no topo da carreira, no último posto que ele assume de forma por antiguidade, sem ser por merecimento, ele vai receber a sua segunda carta patente. E aí acaba a carreira dele. Professor, mas você não disse que é até o coronel? Sim, mas nem todos os oficiais chegam no céu. Nem todos os oficiais chegam a coronel. Porque aqui apenas uma forma de promoção. Aqui apenas por merecimento, tá, beleza? Daqui a pouco vamos desdobrar aqui as formas de promoção. Eu preciso colocar uma coisa aí no meio. Eu preciso colocar os chamados, preste atenção, vamos complementar isso aqui. As graduações é dadas a quem? A quem? As praças, certo? E os postos é dado a quem? Ao oficialato, beleza? Aos oficiais. Gravaram isso? Sim ou não? Mas quando a gente entra aqui, a gente entra como aluno soldado. Eu fui aluno soldado do estado de Goiás. Eu fui aluno soldado da gloriosa Polícia Militar do Distrito Federal. E me tornei um soldado, passei para cabo. Estou aqui, ó, 3º sargento. Beleza? Mas quem entra? Já entra direto tenente? Não. Temos as chamadas, preste atenção aqui, ó. Praças especiais. As praças especiais
Também está no material de vocês. Também está no material de vocês. As praças especiais começa aqui, ó, como aluno com nome diferente. É cadete. Cadete de primeiro ano. Depois de um ano passa a cadete de segundo ano. E aqui estamos na academia de polícia. Não no curso de formação de praças, mas no curso de formação de oficiais. Depois vai virar um cadete de primeiro ano. Ainda temos o cadete de primeiro... última forma de terceiro ano. E por fim o famoso aspira. O aspirante. Aspirante a quê? Está desejando ser o quê? Ser um oficial. Pergunta de prova. As praças especiais são superior às demais praças? Tempo para você. Claro que sim. As praças especiais, como o próprio nome diz, são praças. São praças. E eu pergunto, tem posto ou tem graduação? Qual é essa escolha? Por ser praça, eu disse que graduação é dada às praças. Então ela tem o quê? Graduações e não postos. Beleza? E aí a pergunta novamente, praças especiais são superiores, preste atenção, são superiores às demais praças? As praças especiais estão acima das demais praças? Yes! Sim, as praças especiais são superiores às demais praças, beleza? Falar que o cadete é superior às demais praças, verdadeiro ou falso? Aí é falso, porque teremos o aspirante como praça também, não se esqueça disso. O aspirante também é praça. E o cadete não é acima do aspirante? Não. O cadete é superior às demais praças inferiores ou praças comuns. As praças especiais são superiores às demais praças. E eu pergunto a última pergunta de prova. Última pergunta de possibilidade de prova em relação a isso. Os aspirantes são superiores a todas as outras demais praças? Yes. Aqui está no topo da carreira de praça, junto com a carreira de praças especiais, que na verdade não é uma carreira. Isso aqui é só uma preparação. A academia de polícia militar. Academia de polícia. O famoso CFO, curso de formação de oficiais. Estão entendendo, meus queridos? Se tiver muito rápido, pause, volte, reveja. O importante é entender. Não pode passar de um conteúdo para outro sem o real, total entendimento. Beleza? Professor, como é que a gente sobe aqui nessa carreira? É fazendo prova? Não é? Como é que é? Aí vai depender da instituição que você esteja. Se for PMMG é de um jeito, PMDF é de outro, PMGO é de outro. E, logicamente, os seus CBMs, os seus corpos de bombeiros. Preste atenção, preste atenção. Temos as chamadas dentro da hierarquia, ainda as chamadas, formas de promoção, formas de promoção. Como que é promovido dentro da carreira? Tem a questão de prova, chamada de merecimento, ou prova de títulos, e temos a chamada, a mais comum, olha, a promoção por antiguidade. Você vai ficando antigão, vai chegando antigão na carreira, antiguidade. O que classifica a antiguidade? É o tempo mais o interstício. Então teve faltou um R aqui, interstício na carreira. Você vai estar o tempo, que é chamado de interstício, mais a vaga. O tempo, que é chamado de interstício, mais as vagas. Como assim vaga? Existe um quadro, existe uma quantidade de policiais, de militares em determinadas graduações, em determinados postos, em determinadas graduações especiais. Beleza? Então, você tem lá, de soldado para cabo, por exemplo, 10 anos.
De cabo para terceiro sargento, por exemplo, 5 anos. De terceiro sargento para segundo, para primeiro, para subtenente, 3 ou 4 anos, depende da instituição. Beleza? Agora, precisa esperar 10 anos para se tornar um cabo, de soldado para cabo? Não. O governador de estado para os oficiais, ou o comandante geral para as praças. Repito, quem promove oficial é o governador de estado. Quem promove as praças é o comandante geral da polícia, da instituição militar. Pode reduzir o interstício em 50%. E aí o prazo, que seria 10 anos aqui, pode se tornar apenas 5 anos. Beleza? Qual que é a segunda forma de promoção, professor? Qual a segunda forma? Eu falei, merecimento. Merecimento. Você tem que merecer aquela promoção, tá? Isso aqui, ó, está basicamente em desuso. Vamos fazer uma nomenclatura aqui, ó. Isso aqui está basicamente em desuso. A regra de merecimento apenas de tenente-coronel para coronel. Alguns estados ainda possuem merecimento, mas a maioria vai por antiguidade. Temos outra forma de promoção? Temos, preste atenção. Temos a chamada forma de promoção por aposentadoria. Aposentadoria. É o famoso mais um. Quando você aposenta, você cresce mais um posto ou mais uma graduação. Em alguns estados, isso aqui também está em desuso. Você aposenta naquele posto que está. Mas em algumas instituições, quando aposenta, ganha uma graduação a mais, um posto, a título de remuneração, é claro. Preste atenção. Aposentadoria, temos o chamado aqui, ó, ato de bravura. O ato de bravura é uma forma de promoção também, quando você age na sua folga, atuando em seu serviço, ou exercendo uma atividade maior do que o seu dever institucional, a qual seja bravo, ao qual você tenha sido bravo naquela conduta, naquela situação, você tenha merecido aquela promoção. E por fim, teremos uma aqui, ó. Essa aqui eu não quero para mim, vou até tampar aqui para vocês. Essa aqui eu não quero, que é a chamada aposentadoria. Olha só. Qual é? Tchan, 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 tchan. É a aposentadoria pós-mortem. Se você morrer durante o seu serviço, você pode e deverá ser promovido, mas essa eu não quero não, viu, colega? Vamos agora para o próximo princípio.